Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Você que acompanha o futebol mundial já deve ter visto como alguns jogadores comemoram um gol que acabaram de fazer. Eles gritam para a torcida e para as câmeras: "Eu estou aqui". Não é assim? Você sabe que é. Você já parou para pensar no que esta manifestação pode comunicar? Se eu não estivesse aqui, o gol não aconteceria. Só que a realidade é que, para que o gol pudesse acontecer, alguns jogadores do time tiveram que fazer bem o seu trabalho na defesa. O meio de campo teve que funcionar e, finalmente, alguém passar a bola para o finalizador e ele fazer o gol. O "eu estou aqui", portanto, não passa de uma manifestação pública de orgulho, o que é uma enorme loucura. Contudo, uma insanidade. Essa insanidade não é exclusiva de jogadores de futebol. Ela, na verdade, é um retrato da condição do homem. Todos nós lutamos com o orgulho. Até aqueles que estavam ao lado do mais humilde que já pisou aqui na terra manifestaram seu vergonhoso orgulho. O que aconteceu? É o que nós vamos ver a partir de agora. O texto de Marcos 9, 33 e 34 relata que quando chegaram a Cafarnaum, estando eles em casa, Jesus perguntou sobre o que os 12 conversavam no caminho. Eles ficaram em silêncio, porque no caminho estavam discutindo quem era o maior entre eles. Vejam só. Quando fez aquela pergunta, claro, Jesus não queria ter informações que ele ignorava. O Senhor conhecia o coração dos seus discípulos. Tanto que, mesmo diante do silêncio dos 12, o mestre disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Foi isso que ele disse. O que Jesus estava fazendo? Ele estava redefinindo radicalmente o conceito de grandeza. Era isso que ele estava fazendo. A intervenção do Senhor não foi suficiente.
Isso porque pouco tempo depois, Tiago e João pediram a Jesus uma grandeza segundo a perspectiva deste mundo. Isso está registrado em Marcos 10:37. Eis o pedido: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nossa tendência é pensar: que absurdo! Mas os outros 10, quando souberam, ficaram indignados também. Mas essa indignação, no fundo, era porque eles perceberam o risco de perder os lugares que eles mesmos queriam. Jesus, portanto, era para Tiago e João e para os outros 10 apenas um objeto por meio do qual eles poderiam alcançar seus objetivos egoístas. A exaltação pessoal, autoexaltação. Os discípulos, portanto, são um raio-x do que nós somos, orgulhosos e utilitaristas. Assim como eles, nós tendemos a nos relacionar com Jesus na expectativa de que ele nos coloque num pedestal para recebermos toda a glória. Mas o que Jesus faz? Marcos 10, 42 a 45 responde: é curioso que o Senhor não reage intempestivamente, mas com gentileza chama e fala para os discípulos o que eles deveriam aprender sobre grandeza. É isso que ele vai falar agora. Em primeiro lugar, o Senhor retrata a grandeza segundo o mundo. Os governantes dominam e as pessoas importantes exercem poder. É importante notar que o problema não é ser governante nem uma pessoa de importância. O problema está em usar posições legítimas para aquilo que elas não foram designadas. Os governantes foram instituídos por Deus para promover e preservar o bem, bem como punir os maus. O retrato dos governantes que o Senhor Jesus apresenta aqui é de gente que usa sua posição para dominar as pessoas, sendo assim exaltada na força acima delas. Por que Jesus apresenta a grandeza segundo o mundo para os seus discípulos? Para que eles soubessem que tipo de grandeza eles não deveriam buscar. Interessantemente, Jesus não proíbe o desejo e a busca por grandeza. Ele redireciona, redefine, purifica essa missão. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus não está dizendo que eles, por exemplo, não poderiam ser governantes. Não. Ele está dizendo que, seja qual for o seu papel, ele deve ser desempenhado com o objetivo de servir ao outro. Em outras palavras, o foco não deve estar na autoexaltação, mas na busca em favorecer o outro. E sabe o que não faltava para os discípulos? Um modelo de verdadeira grandeza. O Rei dos Reis servindo pecadores. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O caminho para a verdadeira grandeza, portanto, passa pela fé no Deus que serviu. E fé no Deus que serviu significa desistir de buscar uma glória que a nós não pertence e confiar de todo o coração que Cristo oferece, por sua graça, o poder para não sermos autocentrados, mas ambiciosos para servir e beneficiar todos os que vêm a nós. Isso é viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Isso é a verdadeira grandeza na prática.